Ah, eu queria começar dando boas-vindas a todo mundo. Meu nome é Vitor, eu sou assistente aqui da área de Finanças Verdes e Inovação do ICLEI, estou acompanhado pelo Felipe Juquimura, nosso líder da área, e pelo Rodrigo Corradi, secretário executivo do ICLEI Brasil. Eu tenho uma apresentaçãozinha aqui para a gente ir passando, para ir passando pelos pontos e também apresentar para vocês a agenda, o que que a gente pensou em cobrir nesse evento de hoje. Dá só um minutinho até eu compartilhar a minha tela. Aqui estamos. Me avise, por favor, se vocês estão vendo a apresentação. Ainda está carregando. Agora foi. Estão vendo? Sim. Perfeito. Então, a ideia do evento de hoje era a gente apresentar o Programa de Ações Transformadoras, o TAP Brasil, né? Uma iniciativa que nós estamos, que apesar de existir no ICLEI já há um tempo, né? O Felipe vai fazer esse histórico para nós. É uma novidade, porque nós estamos trazendo aqui para o contexto brasileiro, e aí a gente vai mostrar exatamente como vai ser o funcionamento disso e que tipo de benefício que as cidades e os estados brasileiros vão ter no acesso à plataforma. Uma dica aqui, uma sugestão que a gente tem para a reunião nossa aqui é a gente renomear os nomes de todo mundo de acordo com a cidade ou a instituição que você pertence. Dá para você fazer isso ali clicando nos participantes, depois no seu próprio nome e renomear só caso aí todo mundo esteja querendo mostrar de onde veio, ver e ser visto aqui no nosso encontro. A gente tem umas sugestões também de convivência, a gente tem a sala do chat sempre disponível para a gente fazer perguntas e comentários. A gente pede para também deixar os microfones silenciados, mais as câmeras abertas, se vocês puderem, para a gente poder se ver ao longo do evento, mas só os microfones para a gente também não ter nenhuma interferência não planejada. E também, como eu já tinha falado, esse evento está sendo gravado. Dito isso, eu queria falar então da agenda de hoje. Primeiro, a gente vai ter uma fala de abertura do secretário executivo do ICLEI Brasil, Rodrigo Corradi, e a gente tem uma participação super especial da Alicia Lerner, que é líder do Brasil Hub do CCFLA, para falar um pouco do panorama de financiamento climático no Brasil e na nossa região. E depois, finalmente, então, a apresentação do TAP Brasil, feita pelo Felipe Juquemura, nosso líder da área aqui de Finanças Verdes e Inovação. No final, a gente vai ter um espaço aberto para dúvidas. A gente pode usar esse espaço para fazer perguntas sobre esse ecossistema de financiamento climático para a Alice, que vai estar aqui à disposição, e também para nós aqui do ICLEI sobre o funcionamento do TAP. Mas então, sem mais delongas, eu já queria passar para o Rodrigo Corradi, nosso secretário executivo, para fazer uma fala de abertura. Corradi, bem-vindo, obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Felipe, pela organização, pela equipe que está engajada nesse processo e a gente poder fazer essa agenda de lançamento. Obrigado pela presença de todos que estão presentes aqui e para todos aqueles que, porventura, venham utilizar também essa gravação que nós estamos fazendo como objetivo de informação para todos os associados do ICLEI e assim como o ecossistema de municípios e estados no Brasil que possam ter interesse por essa chamada do TAP Brasil. E eu acho que vocês vão ser muito bem conduzidos, uma pela visão do ecossistema e a maneira como a agenda do financiamento climático está se colocando internacionalmente, como ele está chegando aqui no Brasil pela Alice. Eu agradeço enormemente, Alice, uma parceria enorme que nós estamos conseguindo construir com o CCFLA, com a tua presença, sua liderança aqui no Brasil, mas acima de tudo com a oportunidade que a gente possa juntar, e aí quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando justamente de organizações que sejam complementares para que o objetivo final possa ser bem alcançado, que é fazer com que governos e territórios que tenham a real necessidade de acesso a recursos possam tê-lo de uma maneira mais eficiente e qualificada. E eu acho que esse é um pouco o resumo do que o TAP tenta se colocar há muitos anos e a gente, com parcerias como o CCFLA, eu tenho certeza que a gente tem como fazer um capítulo diferente dentro dessa nossa agenda aqui no Brasil. E eu queria colocar, acho que dois contextos, né, onde isso está posto. Em primeiro lugar, o contexto da onde o ICLEI se insere dentro dessa agenda, né? O ICLEI, para aqueles que são nossos associados, espero que já tenham sentido essa nossa missão.
missão de fazer com que o grande caminho da agenda de sustentabilidade para, aqui no Brasil, estados e municípios possam ser, possam ter a colaboração de um ecossistema que possa contribuir tanto tecnicamente na qualificação das agendas dos municípios e dos estados, então atrair cooperação técnica internacional, a troca de experiências dentro da rede e com os parceiros dessa rede, para que a gente possa congregar esse espaço junto com os nossos associados e a gente poder, de uma maneira indireta, mas de maneira muito qualificada, podemos colocar a voz dos nossos associados e dos governos locais como um todo, no ambiente de negociações internacionais, e que esses possam se sentir cada vez mais presentes e colocando a sua pressão dentro de um ambiente cada vez mais desafiador, mas que cada vez também mais coloca a oportunidade da agenda da sustentabilidade, e aí tem um viés muito forte dentro da realidade das pautas, tanto da crise climática quanto da crise da perda da biodiversidade, com o qual nós estamos querendo sempre chamar a atenção da perspectiva de quem implementa e quem sofre diretamente esses efeitos, que são os territórios representados aqui no Brasil por municípios e estados. Quer dizer, o ICLEI tem essa sua missão, mas um segundo eixo que nos conecta muito com esse espaço da agenda do financiamento climático, e aí eu falo alguns instantes sobre essa conotação de como, por que fazer esse TAP, né, esse TAP aqui no Brasil, é a nossa intenção de uma expressão que eu sempre gosto de reforçar, que organizações como o ICLEI, ele tem que dar eficiência para a nossa agenda junto ao território. Quem está aqui participando da agenda, estou vendo a Ariela, estou vendo o Carlos, estou vendo Luísa, estou vendo a André, estou vendo Leilane, Tamires, Denise, bom, todos que estão aqui presentes e quem venha a nos escutar, eu agradeço acima de tudo que vocês estão colocando tempo para poder escutar essa oportunidade que a gente está colocando aqui para vocês. E a gente sabe bem, na nossa organização, que o tempo de um funcionário de uma prefeitura, de um estado, é muito limitado. Nós estamos sempre com uma demanda que é crescente e muito superior ao tempo que a gente tem para poder dar retorno. E quando se coloca as oportunidades vinculadas com a oportunidade vinculada com financiamento, a gente também vê essa situação do outro lado do balcão. A gente vê os financiadores sempre colocando a demanda de tempo que se tem para a qualificação de projetos, a demanda que se tem para encaixar as necessidades dos atores no território com as possibilidades e a realidade de burocracia, de ações necessárias pelo lado de quem apresenta a oportunidade do financiamento. Casar esses dois pontos já é um problema natural da realidade do financiamento do território. Ponto. Isso já é uma realidade posta. E a gente também sabe que essas oportunidades, quando se acrescenta essa linha aonde a agenda climática, mas a agenda da sustentabilidade como um todo se torna um outro campo de oportunidades, também acaba criando desafios por si só. A gente tem que muitas vezes tentar encontrar maneira como a gente, em primeiro lugar, como a gente pode reconhecer aquilo que a gente faz já no nosso território, que já está vinculado com esse tema, e o segundo passo é tentar, naquilo que nós não estamos vinculados com esse tema e precisamos ter um caminho de capacitação e qualificação para poder ascender a esse financiamento, que pode ter sim uma oportunidade de ser mais qualificado para a implementação dos projetos tão necessários na ponta, a gente daqui a pouco precisa desse espaço de como é que eu consigo alcançar esse conhecimento, essa informação, essas ações de troca que me permitem qualificar, aí sim, o ator do território, o funcionário do município, o funcionário do Estado, os atores de tomada de decisão no nível político, para que eles possam tomar a decisão da melhor oportunidade que eles possam ter para o investimento de infraestrutura e ação em serviço no território que qualifique a sua agenda, a sua ação conectada com esses ambientes, onde a ação da agenda climática e a ação também da nossa emergência de perda de biodiversidade possam ser atingidas. Com esse objetivo, o ICLEI já desenvolve, o Felipe vai poder falar de maneira mais extensa sobre como nós já trabalhamos com o TAP há alguns anos de maneira global. E nós temos, eu acredito que
eu acho, acredito que as palavras da Alice vão nos abrilhantar no sentido que estamos em um momento em crescente atuação de oportunidades na área de financiamento na agenda climática, e essa combinação entre as oportunidades que nós temos esse ano muito especial para o Brasil, em termos da visibilidade que está sendo posta na agenda climática com a realização da COP30 em Belém no final deste ano, criam toda uma sinergia que nós entendemos que nós temos que tentar qualificar e oferecer cada vez melhor para o nosso associado e para o ecossistema de subnacionais no Brasil. Então, por isso que tem, e aí a minha fala é muito da motivação do ICLEI, a motivação do ICLEI em nós estarmos aqui criando uma oportunidade de uma agenda qualificada para os nossos associados e para o ecossistema de subnacionais brasileiros, que possa realmente, sabendo de todas as suas limitações, criar um componente de mais um degrau para qualificar a proposta, para qualificar a tomada de decisão que é feito no nível do território, para uma lógica de financiamento que possa auxiliar uma agenda de investimento que seja, sim, mais aderente a uma agenda de adaptação e de mitigação climática, mais aderente a uma perspectiva de recuperação e reconversão da agenda de biodiversidade no território, onde essas duas agendas, para a gente, elas não são isoladas, elas estão totalmente coordenadas e necessariamente devem ser pensadas de maneira juntas. Então, o lançamento desse piloto para nós é mais um passo dentro desse caminho, é aproveitar as oportunidades que nós temos no Brasil, especialmente nesse ano, mas não é uma oportunidade que tem como objetivo somente mirar a COP como um ponto final. Acho que esse também é um espaço onde eu gostaria de reforçar essa missão da nossa organização e tenho certeza das organizações que trabalham conosco com o ecossistema é aproveitarmos a oportunidade da COP para acelerarmos o nosso processo de qualificação da agenda de sustentabilidade do território brasileiro e acreditamos que com todas as limitações que esse espaço é, a construção desse piloto é sempre um espaço de construção coletiva, onde nós vamos, aqueles selecionados, a gente vai querer muito poder ter esse espaço de compartilhar essa construção, mas acima de tudo, que nós possamos agregar algo que qualifique a agenda e, acima de tudo, a tomada de decisão para um financiamento mais eficiente e qualificado no território. Então, eu agradeço muitíssimo pela presença de todos, o Felipe e o Vitor e a equipe nossa de Finanças Verdes tem uma dedicação enorme com essa qualificação. Nosso secretariado mundial nos abriu as portas de podermos, em cima vamos dizer, de uma propriedade intelectual que o Clay trabalha já faz algum tempo, a gente poder ter um espaço aqui no Brasil de tentativa de crescimento e de adaptação, mas acima de tudo de oportunidade de aceleração mais eficiente para a realidade que nós temos aqui. É esse o nosso objetivo. É essa a nossa oportunidade que nós estamos lançando aqui hoje. Eu agradeço muito pela presença de quem está aqui nesse momento, mas, acima de tudo, todo mundo que possa se interessar com o lançamento desse edital que lançamos nesse dia, que é aqui, da onde eu estou, muito frio aqui no Brasil, mas que também tem oportunidade de ver a maneira como a gente possa desenvolver uma pauta mais qualificada para esse ano inteiro e o que se siga. Obrigado, pessoal. Vamos ficar aqui atentos às informações que os colegas vão poder nos abrilhantar e ficar muito à disposição para troca de qualquer questionamento. Obrigado, Vitor. Super obrigado, Rodrigo, pela sua fala. Eu acho que é isso, a importância do TAP, né, para a efetivação dessa missão do ICLEI no apoio ao desenvolvimento sustentável, né, e das agendas de clima e biodiversidade dos estados e municípios brasileiros. Eu acho que isso é o coração do que está também na nossa área de finanças verdes. Então, obrigado pela sua fala. Não queria deixar de mencionar também aqui no nosso evento a presença da Luísa Nascimento, né, da Associação Brasileira de Desenvolvimento, a BDE, que é uma das organizações parceiras aqui do lançamento do TAP. Então, também bem-vinda, Luísa. Obrigado por estar aqui com a gente. Como o Rodrigo falou, o TAP é uma oportunidade de entrada, né, um mergulho direto nesse ecossistema do financiamento climático no Brasil. Então, a gente tem aqui como segmento na nossa agenda a ideia de fazer justamente um panorama desse ambiente, desse ecossistema de financiamento climático, não é? Com a Alicia Lerner, né, que é líder do Brasil Hub dos CCFLA, que também é uma organização parceira do TAP Brasil, e depois o Felipe vai comentar um pouco mais sobre a participação dessas organizações no nosso processo aqui de avaliação dos projetos. Mas então eu queria dar as boas-vindas à Alicia e já convidar para fazer a sua fala. Obrigado, Alicia, por estar com a gente.
Obrigada, Vitor, Rodrigo, Felipe. Um prazer estar com vocês. Eu vou compartilhar minha tela. Me avisem quando estiver no ar. Conseguem ver? Conseguimos. Não, bom, queria agradecer de novo e dizer que a gente tem muita, nós do CCFLA temos muita felicidade em estar próximos do ICLEI nesse momento e apoiando nessa iniciativa. E antes de começar a falar um pouco do panorama, a gente também entende que preparação de projeto é uma prioridade, é uma demanda altíssima para o contexto do Brasil. Então, a gente vê muito valor e entende que o TAP vai poder tratar com dos maiores desafios que a gente tem enfrentado hoje a nível de financiamento climático subnacional. Bom, vou contar um pouquinho sobre o CCFLA, mas a ideia hoje era a gente apresentar um pouco esse estudo que a gente preparou, que é o Panorama Global do Financiamento Climático para Cidades. É, mas antes de falar desse estudo, queria apresentar um pouco a organização. O CCFLA é uma rede de organizações multinível, multissetorial, que estão comprometidas a incluir o tema das cidades dentro das discussões de financiamento climático. O CCFLA surgiu em 2014, a partir depois de um dos fóruns do Secretariado-Geral da ONU, onde a gente via que essa pauta estava muito dispersa, o tema da cidade não estava bem coordenado e ainda as organizações que estavam trabalhando com isso ainda estavam um pouco dispersas. Então, depois desse fórum, entendeu que era necessário ter um ambiente em que a gente pudesse se unir e discutir temas comuns relacionados a esses três temas: clima, cidades e recursos, financiamento. Em 2019, o Secretariado Executivo do CCFLA, que é a equipe que eu faço parte, passou a ser hospedado pela Climate Policy Initiative, que é uma organização que está atuante no Brasil e também em outros lugares do mundo. E dessa forma a gente consegue trabalhar muito com dados, a gente tem muitos materiais técnicos que a gente consegue apoiar essa rede. Esse ano a gente também não está aqui no slide, mas a gente está trabalhando bem fortemente na implementação de um hub do CCFLA no Brasil. Então, nesse hub a gente vai entender quais são os membros que já estão atuando aqui, como que a gente pode apoiar esse ecossistema. E, enfim, acho que só para dar um pouquinho de clareza de quem são esses membros, a gente tem, da parte da demanda, a gente tem as redes de cidades, então o ICLEI faz parte como membro, a gente também tem da parte da oferta, bancos multilaterais, o setor privado, agentes de cooperação bilateral, fundos para clima, é, bancos nacionais de desenvolvimento, filantropias, fundos públicos internacionais, a gente tem alguns governos nacionais envolvidos também. E por parte dos. Vocês conseguem me ouvir bem? Só uma pergunta, só um ok, porque eu estou num lugar bem barulhento, estou aqui no escritório na Semana de Clima de Londres. E, ok, só para já pedir desculpa qualquer ruído. E por o maior grupo que a gente tem hoje de membros são esses membros viabilizadores, que ficam entre a demanda e a oferta, tentando facilitar esse caminho que a gente chama, podem ser instituições de pesquisa de implementação, agências do sistema da ONU, plataformas de preparação de projetos e algumas organizações que trabalham em setores específicos. O estudo que eu vou apresentar hoje é um estudo que é o nosso principal relatório. A gente trabalha ele a cada 2 anos, mais ou menos. É um estudo onde a gente, a partir de uma análise global de financiamento climático, a gente faz um recorte do que está indo para a cidade. Esse é um estudo bem complexo, a gente convida todos a acessarem ele posteriormente, se quiserem ver mais detalhes, algum ponto específico. A ideia hoje é trazer algumas dos principais pontos que a gente identificou que vale a pena a gente conversar. Mas esse é um estudo bem compreensivo e tem sido usado pelo IPCC, por exemplo, para referenciar recursos que já foram direcionados para a cidade e outros relatórios importantes de consolidação de dados sobre clima. Bom, aqui falando um pouco sobre o que a gente considera financiamento climático urbano. A gente está falando de recursos financeiros que são usados tanto para mitigação dos gases de efeito estufa quanto para adaptação dessas cidades. E aí a gente também está falando tanto de investimentos ou recursos que vão para dentro dos limites da cidade, como edifícios, infraestrutura, energia, resíduos,
água e saneamento, transporte, indústria e alguns usos, quando estão vinculados a uma cidade, a uma área urbana de uso da terra. E a gente também está falando de outros usos que alimentam ou são gerados pela cidade. Então, a gente está falando de produção de energia que alimenta esses centros urbanos, a gente está falando de produção de resíduos que vêm dos centros urbanos e, da mesma forma, sobre a gestão da água. Então, é isso. Esse é o escopo do que a gente está analisando neste relatório. E a ideia seria, então, mostrar um pouco nossos dados têm esse recorte de 2019 até 2022, e a gente vai refazendo ele de tempos em tempos, então ano que vem provavelmente a gente já terá outro. Mas essa é a carinha do principal produto que a gente espera quando começa esse relatório. Esse gráfico chama Sankey. Ele mostra do lado esquerdo quais são, de onde vem o recurso. Então, qual é a oferta de recurso. E do lado direito, a gente tem quem se beneficiou, aqui representado pelo setor. Então, vai da oferta até a demanda. E a gente consegue mapear, a partir disso, para onde estão indo esses recursos, identificar, passando pelos instrumentos que foram usados, além de quais são as fontes de recursos que a gente vai para instrumentos, qual a região que recebeu esse tipo de financiamento, qual o tipo de uso, no sentido de qual objetivo climático, se a gente está falando de mitigação, adaptação, de algo misto, porque muitas vezes eles podem ser conjugados, e qual o setor que recebeu esse recurso. E nesse estudo, a gente identificou que a gente tem 831 bilhões de dólares, em média, por ano, sendo alocados para clima e cidades. Esse é um número. Bom, a gente vai ver mais para frente o que isso representa com base na nossa demanda, mas o que a gente já pode dizer é que, dependendo do último estudo que nós fizemos, da versão anterior, a gente duplicou já o total de recursos. Então, o Rodrigo estava falando um pouco sobre as oportunidades crescentes que a gente tem, e realmente que esse tema tem gerado, tem abrido muitas portas para financiamento desse tipo de projeto. E aqui a gente consegue confirmar no estudo. Essa faixa um pouquinho acima foi um ajuste de metodologia que a gente aplicou na versão anterior e na atual, e para a gente conseguir ver. E teve uma melhora significativa, mas a principal mensagem aqui é: duplicamos o financiamento climático para as cidades. Isso é algo muito importante. Com relação ao tipo de com relação ao tipo, olhando um pouco mais a fundo, né, o tipo de investimento que foi feito, falando dos setores, a gente tem transporte recebendo a maior parte desses recursos quando a gente está falando de investimentos em mitigação. Depois, a gente tem edifícios de infraestrutura e, por fim, sistemas de energia. Transporte, ele está, acho que vale a pena falar isso, que o transporte ele está bem proeminente e tem um porquê disso. A gente percebe uma presença muito grande, obviamente não é tudo, mas uma presença muito grande de investimentos em veículos elétricos. Então, sendo feitos por pessoas físicas. Então, isso é algo que tem impactado bastante. A gente vê, por um lado, é bom, porque essa indústria é uma indústria importante, né, dos veículos elétricos, está crescendo. Por outro, a gente vê também que o crescimento pode ser melhor, mais bem direcionado para os interesses das cidades e qual tipo de projeto importa nesse caso. Com relação à participação, de onde vem esse recurso, se é um recurso privado ou se é um recurso público, a gente tem 49% do total sendo de recurso privado e 22% do total de recurso público. O recurso público, considerando a versão anterior do estudo, duplicou, dedicado a clima e cidades. Já o recurso privado triplicou. Então, a gente percebe que, de fato, a gente tem um amadurecimento dessas duas esferas bem importante e expressivo. O setor privado, a gente vê aqui no gráfico que está em inglês, eu peço desculpa, a gente tem esse laranja mais escuro, são pessoas físicas, e, de novo, muito presentes por conta dos veículos elétricos. Enfim, do parte do setor público, a gente tem maior predominância de recursos vindo de governos, instituições financeiras governamentais,
e, enfim. Agora, falando um pouco de adaptação, é mais difícil, porque a adaptação é muito mais difícil rastrear e também é um tema mais recente. A gente percebe que se a gente tem 814 bilhões para mitigação, a gente tem menos de 10 bilhões por ano de dólares identificados para adaptação. E massivamente esse recurso vai para recursos de água e esgoto, o saneamento. É, então, e outros, em seguida a gente tem outros setores que são é, intersetoriais, né, que a gente tem adaptação sendo tratada não num setor específico, mas de uma forma é, coletiva, o que é algo relevante. Mas ainda assim é um número muito baixo para a demanda que a gente tem. A gente vai ver isso mais para frente. Com relação à alocação de recursos entre diferentes regiões, a gente vê que tem uma desigualdade muito grande. Então, só 11% de todo o volume captado e identificado vai para países emergentes e 1% para países menos desenvolvidos. Então, aqui a gente tem algo gritante que precisa ser endereçado na América Latina, dos mais de 800 bilhões rastreados, a gente tem 22 bilhões por ano identificados. Ainda é algo muito aquém do que a gente sabe que é a demanda, especialmente para países que têm um maior risco climático. Com relação a, a, de onde vem o recurso, se é um recurso doméstico, se é um recurso internacional, a gente vê que na maior parte das regiões, quem determina a maior parte dos recursos são recursos domésticos. Então, isso nos indica que a alocação de recursos nacionais é muito relevante para definir qual vai ser o panorama de financiamento climático de um país. Na América Latina, a gente tem um contexto um pouco diferente, porque a gente tem a gente tem 40% de recursos domésticos, 35% de recursos internacionais e 25% que não puderam ser identificados ou rastreados. Isso indica que, para o contexto da América Latina, a gente tem uma conexão e a gente, talvez isso acho que indica também uma dependência que a gente ainda tem de recursos internacionais para fomentar essas agendas. Agora, falei um pouco sobre o que a gente encontrou no estudo, e eu acho que é bom colocar em perspectiva qual que é a nossa demanda. Quando a gente fala de mitigação, a gente está falando de uma demanda esperada de, em média, 4,1 trilhões de dólares por ano para investimentos em adaptação, uma demanda para cidades. A gente chegou a 814 bilhões, não é a gente duplicou, mas ainda assim a gente está muito aquém da demanda. Se a gente olha um cenário muito otimista, a gente no mínimo precisaria dobrar para chegar, que seria esse 1,8 tri. Mas a gente percebe ainda que a demanda é muito maior do que a gente está conseguindo alocar. Falando um pouco dos setores, a gente percebe que a gente identificou que a maior demanda é no setor de transportes, de fato, para mitigação. A gente está falando desse objetivo climático. Depois energia e depois infraestrutura. A gente, de fato, está alocando mais recursos em transporte, mas é a pergunta que eu acabei de fazer. Qual é o tipo de transporte que a gente está escolhendo, considerando a presença tão grande de investimentos para veículos elétricos? Depois a gente tem edifícios e infraestrutura, que recebe, em segundo lugar, mais recursos, e energia, de fato, também tem recebido alguma parte de investimentos, mas ainda assim muito aquém do que seria necessário. Para adaptação ainda é muito difícil. A gente identifica que a gente tem 147 bilhões de dólares por ano de demanda para adaptação a nível mundial. A gente não chegou a 10 bilhões identificados. Então, a gap é ainda maior. Isso passa por diversas questões, que não só a alocação de recursos em si, mas como a gente identifica esses projetos, como a gente define a adaptação. Todos esses são desafios muito presentes e que o ecossistema tem trabalhado muito em endereçar, apesar de serem muito desafiadores. Mas, de uma maneira geral, esse é um pouco o panorama que a gente tem encontrado. E a gente tem algumas respostas que os dados nos dão.
que são algumas recomendações. A gente precisa melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade da oferta do financiamento climático para as cidades. As cidades ainda são muito excluídas dessas discussões, desses espaços, e têm muito menos acesso do que outros tipos de desenvolvedores de projetos, se a gente pode chamar dessa forma. A gente precisa fortalecer os mercados domésticos, usando de uma forma muito estratégica qual é o financiamento público que a gente tem disponível. A gente precisa escalar o financiamento para adaptação urgentemente, especialmente em países em desenvolvimento, mas também em países menos desenvolvidos, e a gente precisa melhorar os nossos dados e a nossa capacidade de rastrear o fluxo e as demandas de financiamento climático para as cidades, porque isso nos orienta a gerar informação para o ecossistema e que os atores consigam tomar decisões mais acertadas. Com relação ao Brasil, só trazendo um pouco do que a gente tem visto como alguns desafios presentes que a gente tem. A gente tem a maior parte dos municípios que não possuem uma capacidade para preparar projetos que dialoguem com opções de financiamento existentes. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer, acho que quem já ouviu essa apresentação já ouviu, existe uma ideia de que faltam projetos. Eu acredito que faltam uma linguagem comum entre o financiamento e o projeto, porque os projetos eles existem, eles precisam ser traduzidos para uma linha, para a língua do financiador. E acho que aqui a gente tem uma entrada muito grande do potencial de agregar do TAP, do projeto do TAP Brasil. A gente também tem um segundo desafio, que é a maior parte dos municípios não tem um contexto fiscal favorável para acessar linhas de financiamento disponíveis, que em sua maioria são fontes de recursos reembolsáveis. E isso tem sido outra frente muito importante de debate, de como a gente poderia melhorar também esse componente, que é essencial. Com relação à oferta, a gente percebe que a gente tem um volume de recursos significativo disponível para financiamento climático em áreas urbanas, mas a gente ainda não consegue alocar. Então, recursos do Fundo Clima, agora o novo PAC, a gente tem dificuldade de encontrar, de fazer esse meio termo. Todos esses fatores levam a uma distribuição bem desigual, não só a nível mundial, como eu apresentei no relatório, mas também dentro do Brasil, desses recursos, e a gente tem um aumento da desigualdade entre os municípios. A gente precisa, só concluindo, a gente precisa trabalhar, pensar em opções de intermediar, a gente precisa de estruturas mais robustas de preparação de projeto, a gente precisa pensar também como a adaptação pode se tornar mais financiável pelas linhas de financiamento. Enfim, queria deixar um pouco essa ideia, convidar a todos também para baixarem o relatório e também poderem é, ir mais a detalhe em algum ponto que interesse mais. E eu fico por aqui. Obrigada, pessoal. Alicia, super obrigada pela sua apresentação, né? Te agradecer não só por essa super fala, né, apresentando esse panorama, mas por todo o apoio, né, trazendo o CCF para a construção do TAP Brasil, contribuindo, né, para a missão de vocês no apoio das cidades e também para a missão do ICLEI. Eu tinha notado aqui alguns pontos que eu achei muito interessantes da sua fala. Você citou alguns desafios, mas eu acho que também tem várias oportunidades interessantes aí. Acho que uma coisa que você demonstrou logo no começo é a demonstração do crescimento da oferta de recursos, né, para cidades enfim, governos subnacionais em geral aqui na nossa região. Você falou da baixa participação da América Latina no cenário global, que é uma preocupação, mas eu acho que é importante trazer aqui para os representantes dos municípios também essa oportunidade de que as cidades brasileiras assumam uma posição de liderança regional no financiamento climático, né? Ainda mais considerando a oportunidade que a gente tem aqui esse ano com a realização da COP no Brasil, né? Que é uma coisa que o Rodrigo também mencionou na sua fala de abertura. E por fim, acho que a importância, né, a relevância que os recursos internacionais têm para o financiamento climático para cidades aqui no Brasil, né, na América Latina, como você trouxe, certamente reflete no Brasil, né, e a importância de que as cidades internalizem o máximo possível o conhecimento sobre como acessar esses recursos internacionais, né, e daí eu queria, inclusive, mencionar, o Felipe vai falar sobre isso mais em detalhe, mas essa parceria que nós fizemos com a CAF, né, para acelerar, que é um banco de desenvolvimento, né, regional, né, da América Latina, para
acelerar acelerar o financiamento climático na Amazônia especificamente, mas esse projeto também traz benefícios para cidades em outras regiões do Brasil, e por isso eu mencionei no começo, né, parabenizei a Ariela da Fundação do Meio Ambiente de Palmas, que conseguiu, por meio dessa parceria, aprovar um projeto muito legal de arborização urbana, de construção do Jardim Botânico de Palmas, em parceria conosco, né, com o nosso apoio, com o financiamento da CAF. Mas então é isso. Muito obrigado pela sua apresentação. E aí eu já vou passar a palavra pro Felipe, que vai falar, que vai fazer justamente a apresentação do, do funcionamento do TAP. E aí já passo para você, então, Felipe, para apresentar o que que é o TAP, qual é a missão, os objetivos e como que as cidades podem participar. Maravilha, obrigado, Vitor. Agradecer também, falar da Alicia, que cria vários ganchos para a gente, inclusive, justificar a existência do TAP, e agradecer a participação das prefeituras, estados presentes, assim, como daqueles que vão acessar depois no YouTube. Bom, o que é o TAP? O TAP é uma iniciativa do ICLEI que nasce em 2015, dentro do âmbito do nosso secretariado global, que é uma plataforma que busca dar visibilidade para projetos de ação climática e facilitar o acesso a financiamento para bancos subnacionais, para instituições como o GEF, para mesmo iniciativa privada, enfim, diferentes fontes de financiamento que existem para os projetos subnacionais. O TAP surge, então, com essa necessidade que a Alice comentou dos financiadores conseguirem identificar projetos que sejam bem qualificados. Por isso a gente tem o nosso selo TAP, que é um reconhecimento de excelência de várias instituições que já reconhecem o potencial de impacto que os projetos que estão nessa plataforma podem ter dentro dos territórios. Então, os objetivos passam a ser justamente permitir o acesso à finança para ação em nível local, acelerar o desenvolvimento sustentável e resiliente nas cidades, então trazer ações que sejam concretas e tangíveis para as pautas que todos vocês tanto trabalham, e, por fim, auxiliar nos objetivos nacionais através de projetos locais de infraestrutura. Então, demonstrar justamente e essa é um dos grandes diferenciais do TAP, essa questão da agregação dos projetos e um pouco do que a gente tenta trazer com a Plataforma Brasil, mostrar como não são iniciativas isoladas, como a gente tem uma coerência entre os vários projetos que estão sendo apresentados e que eles também contribuem com metas globais, nacionais, vinculadas ao desenvolvimento sustentável. Pode passar, Vitor. No caso do TAP Brasil, algumas das diferenças que a gente está trazendo é justamente do reconhecimento dos diferentes níveis que a gente tem quando um projeto entra na nossa pipeline. Como vocês sabem, não necessariamente todos os projetos que vocês têm desenvolvendo dentro dos próprios governos vão já estar em um estágio de um projeto com projeto executivo pronto para receber financiamento. Então a gente criou categorias para a gente conseguir fazer essa definição mais fácil, passando da questão do projeto emergente, avançado e transformador. O emergente sendo aquele projeto que tem alto potencial, mas ainda em mais nível conceitual. O avançado que já tem alguns estudos desenvolvidos, mas precisa, por exemplo, projetos básicos, estudos mais gerais, mas precisam ainda de algum nível de recursos para chegar no ponto de investimento, e aqueles projetos que já estão completos só precisam realmente acessar os recursos para serem implementados. Isso é um processo que a gente faz tanto para os governos, para eles conseguirem identificar melhor onde eles estão se posicionando, mas também para apoiar nesse processo que o ICLEI tem de aproximar investidores, para a gente conseguir ter mais claro que os projetos emergentes a gente consegue apresentar para uma facility de preparação de projetos, a gente consegue apresentar para uma cooperação internacional não reembolsável para estruturação de estudos, e assim passando até projetos transformadores que a gente já consegue mostrar para bancos de desenvolvimento. Aí, bom que a Luísa está aqui, porque é isso, não necessariamente só internacional, mas o trabalho é justamente também aproximar com as fontes de financiamento que a gente tem dentro do território. A gente consegue aproximar com esses bancos internacionais, como a CAF, que o Vitor mencionou. Pode passar, Vitor. E aí, como funciona um pouco, então, desse processo para um projeto fazer parte do TAP?
Tudo começa com uma inscrição via formulário. Depois a gente vai disponibilizar o link. É um formulário simples, com poucas perguntas. Basicamente, vocês têm que definir a problemática, qual que é o escopo de atuação, qual que é o impacto esperado e um pouco em relação ao volume financeiro que vocês estão buscando para esse projeto. Esse formulário vai passar por uma análise da nossa equipe do secretariado global, que vai dar uma nota para ele. E entendendo que esse é um projeto interessante, ele vai passar por uma segunda análise. A gente vai apoiar vocês, na verdade, depois eu comento um pouco mais disso, em um preenchimento mais detalhado de um segundo formulário, para a gente conseguir justamente entender mais detalhes do projeto de vocês. E aí, essa análise, esse apoio é feito pelo ICLEI América do Sul. Com esse processo feito, o projeto vai ser apresentado para o nosso comitê avaliador externo, que aqui a gente tem dois integrantes deles, o CCFLA em nome da Alicia e a BDE no nome da Luísa. Depois eu comento as outras instituições, que vão justamente trazer o aval da avaliação que a gente fez, trazendo mais um nível de legitimidade para todo o processo. Esses projetos, então, sendo aprovados, vão ser categorizados dentro das três categorias que eu mencionei e vão receber o selo de excelência e poder acessar todos os serviços que o ICLEI fornece dentro do TAP, seja uma assistência técnica mais que a gente fala do inglês light touch, mas uma assistência técnica mais básica para melhorar alguma coisa que ainda possa ser desenvolvida em termos de escrita mesmo, nessa tradução da linguagem que a Alicia falava, do projeto de vocês para os financiadores, seja com visibilidade, participação em eventos, acesso a alguns cursos e capacitações que a gente tem. Existe uma segunda possibilidade, que é realmente o projeto não atingir a nota mínima de qualificação que precisa em termos de robustez, e aí ele volta para a cidade com um parecer já do ICLEI do que ele pode melhorar. E nesse primeiro momento do TAP Brasil, para todas as cidades brasileiras, o ICLEI está colocando também a possibilidade da gente dar algumas mentorias, algumas sessões um para um com a cidade, para apoiar nessa melhora da escrita do projeto. Pode passar, Vitor? Aí aqui um pouco desse comitê avaliador que eu mencionei. A ideia é realmente trazer nesse comitê aqueles que entendem o que os financiadores estão buscando. Então, desde o CCFLA, a Alice já apresentou um pouco qual que é o trabalho deles, até a BDE, que a Luísa representa, para quem não conhece, a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Então, eles congregam dentro dessa associação todos os bancos de desenvolvimento nacionais do Brasil, além de agências de fomento, por exemplo, o FMDV, que é o Fundo Mundial de Desenvolvimento das Cidades, que é uma instituição que também tem dentro do seu grupo, da sua rede, a maior parte dos bancos de desenvolvimento aqui da região da América Latina, e o CDP, que tem um trabalho muito forte com as cidades em termos de indicadores de sustentabilidade, mas também trazendo a perspectiva do setor privado. Então, eles conseguem trazer esse olhar também do que os investidores privados podem estar olhando quando avaliando um projeto. Pode passar, Vitor? E aí, só alguns números do que o TAP Global já alcançou para tentar reforçar a importância dessa plataforma. Dentre os projetos que a gente já recebeu, são cerca de 9 bilhões de investimentos potenciais, mais de 400 já receberam algum tipo de apoio técnico, seja do ICLEI ou de outras instituições. É, 95 tem são TAPED, que é um selo que a gente indica que receberam algum tipo de financiamento direto, normalmente como assistência técnica, mas 39 também acessaram algum tipo de financiamento para implementação. Pode passar, Vitor? Aí aqui, como eu mencionava, o link para essa primeira fase da inscrição. Vocês podem acessar diretamente no site do ICLEI/TAP, é só pesquisar no Google também. Tem um formulário em português para preenchimento ou acessar o QR Code, sabendo que as inscrições estão abertas até dia 30 de setembro. A gente incentiva que vocês se inscrevam quanto antes, mas tem até o dia 30 de setembro. Pode passar, Vitor? E aí, no caso específico da chamada Brasil. A gente está com uma oportunidade adicional que para todas as cidades que tenham mais de 80 mil habitantes,
uma vez que demonstrem um interesse em aplicar um projeto por TAP, eles vão ter acesso a um ciclo de capacitações online que foram desenvolvidas em parceria com a CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, justamente para pensar a estruturação de projetos e o acesso a financiamento. E para cidades que têm uma população inferior a 80 mil habitantes, a gente está dando também a possibilidade de conversas com a nossa equipe aqui do ICLEI, comigo, com o Vitor, com o resto da equipe de finanças, para pensar a estruturação desse projeto, para já chegar na postulação com um projeto mais qualificado. Essas mentorias também disponíveis para os municípios com mais de 80 mil habitantes. É aqui só um parênteses, não sei se na reunião tem algum é, município que se enquadre, mas também para os que assistirem online, 80 mil habitantes para municípios brasileiros e 50 mil habitantes para municípios brasileiros de fronteira. Aí os interessados em participar desse processo podem me escrever diretamente no WhatsApp ou me enviar um e-mail para entender um pouco melhor de como esse processo vai funcionar. E aí só colocando, reforçando o convite um pouco do que a Alicia colocou, para nesses projetos que vocês venham a submeter por TAP, que vocês sejam ousados. Como eu comentava, o projeto não precisa estar pronto para o financiamento. Então, quando vocês apresentarem um projeto, pensem naquilo que realmente é necessário para o município. Por mais que vocês já tenham, por exemplo, estudos prontos para pensar a transição energética, instalação de usinas fotovoltaicas em alguns prédios públicos, se vocês sabem que existe a necessidade de projetos vinculados a transportes transporte modais que usem de energias renováveis, a questão de resiliência urbana, a questão de reflorestamento, mesmo a questão de educação ambiental, etc., coloquem nesse projeto, porque é uma oportunidade que vocês têm de darem visibilidade para tudo aquilo que vocês gostariam de ter dentro do município de vocês. E uma vez no TAP, a gente consegue dar o suporte para buscar o financiamento integralmente ou pensar junto com vocês estratégias para segmentar esse grande projeto em algumas partes. Então, eu convido vocês a serem ousados nessa pauta que precisa cada vez mais de escala, precisa cada vez mais de uma ação que seja transformadora. Não por menos o nome do programa é Programa de Ações Transformadoras. Acho que termina aqui a apresentação, se não estou enganado, Vitor. Me corrija se eu estiver errado. Aí só mencionando realmente que reforçando, que essas capacitações, essas mentorias estão sendo possibilidades justamente porque a CAF colocou recursos, acreditou no TAP e acredita no potencial dos municípios brasileiros justamente e dessa necessidade de criação de capacidades internas nesses processos. Termino aqui a apresentação. Reforçar aqui também os contatos, o meu contato, do Vitor também pode entrar em contato diretamente com eles.